Olá, então vamos ver hoje o tema Brasil, migrações internas e emigrações, né? Na aula de geografia vamos ver esse assunto hoje, tá certo? Então você observa, né, entendendo o que é migração do ponto de vista da migração interna, né? Migração é movimento, deslocamento de populações ou de pessoas de um lugar para outro, né? Se mora em um lugar, muda-se para outro para viver em outro lugar, certo? Então vamos observar aqui. Então você vê aqui no mapa um exemplo de que é da migração interna. O que é migração interna? É o movimento populacional, o deslocamento de populações ou de pessoas de um lugar para outro dentro de um mesmo território, dentro de um mesmo país, né? Mesmo estado, certo? Então você observa aqui o mapa do Brasil, né? E você observa pessoas do Nordeste migrando para outras partes do Brasil, para o Sul, para o Sudeste, para o Norte, para o Centro-Oeste, etc., né? E outros exemplos aqui de pessoas saindo do Sudeste para outras localidades e assim por diante. Então, isto é migração interna, é o movimento de pessoas ou o deslocamento de pessoas de um lugar, de uma região ou estado em um território, em um mesmo território, para outra parte do mesmo território, certo? Quem sai do Ceará, por exemplo, para ir morar no Amazonas, né? Em Manaus, por exemplo, ele está realizando uma migração interna, certo? Uma migração dentro do país. Se, por exemplo, a pessoa que vive no Brasil muda-se para a Venezuela, por exemplo, então ela está realizando uma migração externa, que está saindo do seu território nacional, certo? Então vamos observar esses detalhes aí. Aqui as pessoas se movimentando, né? Que é exemplo de migrante, pessoas que se deslocam de um lugar para outro, chamado de migrante, certo? Pessoa que migra, que sai de um lugar para viver em outro lugar. Então vamos ver aqui esses exemplos aqui. Vamos ler só um texto aqui para a gente confirmar que eu estava falando, né? Brasil, migrações internas e emigração, certo? Então veja aí, o que é migração? A migração é o deslocamento de indivíduos de uma região para outra ou de um país para outro, né? É a migração, envolvendo mudança permanente de residência, ou seja, a pessoa sai do seu país de origem ou do seu estado de origem para morar em outro estado, em outra região, de forma permanente, né? Então, é migrante. Quando os deslocamentos ocorrem no interior de um país, recebem o nome de migração interna, ou seja, quando a pessoa muda de uma região para outra, dentro do próprio país, né? É chamado de migração interna, tá certo? Ou migração nacional. Quando ocorrem entre países diferentes, né? A migração é chamada de migração externa ou internacional, certo? Então, você observa esses detalhes aí, mais embaixo. As migrações da população de uma região geográfica para outra são explicadas principalmente pelo fator econômico. Se em uma localidade, sub-região ou região, há dificuldade de se conseguir emprego e de a população possuir condições mínimas de sobrevivência, é comum que essas pessoas e famílias migrem para outros espaços geográficos que ofereçam possibilidades de melhores condições de vida, melhor acesso à alimentação, à habitação, ao vestuário, à saúde, à educação e lazer. Então esses são os motivos que muitas pessoas mudam de lugar onde vive, né? Busca outros lugares para ter uma melhor situação de vida, tá certo? Então, vamos observar aqui as informações do seguinte: de 1950 a 1970,
esse ano aí, né? Desde os anos de 1950, a grande região Nordeste do Brasil tornou-se a principal grande região de repulsão ou de saída de imigrantes para outras regiões do país. Ou seja, o Nordeste foi de onde saíram mais pessoas para viver em outras regiões, certo? Isso ocorreu devido à baixa oferta de emprego, ao baixo rendimento da população, às secas do sertão, entre outros fatores. A industrialização da região sudeste, principalmente dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, como também a construção de Brasília, região centro-oeste, atraíram muitos migrantes em busca de melhores condições de vida. Assim, essas duas grandes regiões tornaram-se áreas de atração de população nesse período, tá certo? Período de 1950 até 1970. Então, esses são os motivos que atraíram para a região sudeste e, no caso de Brasília, para a região centro-oeste, certo? E o motivo das pessoas saírem do Nordeste é exatamente a escassez de emprego e de outras formas de sobrevivência, né? Então vejamos aqui. Tem outro exemplo aqui, migração, o que é migração? Então, vamos só voltar aqui para pegar um outro trecho explicando um outro ponto importante. Vamos entender aqui o que seria êxodo rural. O que é um êxodo rural? O que foi ou o que é êxodo rural, né? Observar aqui, êxodo rural. Êxodo rural ou migração campo-cidade. O êxodo rural é a saída de pessoas do campo para a cidade, né? Ou seja, das áreas rurais para as áreas urbanas. Vamos ver aqui. O êxodo rural ou migração campo-cidade é o principal movimento populacional interno do Brasil. Em 1950, de cada 100 habitantes, cerca de 64 moravam no campo, formando a população rural. 36 viviam nas cidades e compunham a população urbana. O ritmo acelerado de industrialização brasileira, somado aos problemas no campo, baixos salários e o difícil acesso à propriedade da terra pelos trabalhadores rurais, foi a grande mola propulsora do êxodo rural, ou seja, da saída das pessoas do campo para a cidade. A vida difícil lá no campo obrigou os camponeses, né, as pessoas que viviam nas zonas rurais, a migrarem para as cidades, para as zonas urbanas, né? Então, foi chamado de êxodo rural. Então, o que é o êxodo rural? O êxodo rural é exatamente a saída dos camponeses, das pessoas do campo, para viverem na cidade, em busca de melhores condições de vida, né? Vamos ver aqui só alguns exemplos aqui do que é a saída das pessoas do campo para a cidade, né? É um dos principais exemplos do movimento interno, né? A migração interna do Brasil. Eu vejo aqui um exemplo, né? Pessoas saindo do campo, das áreas rurais para morar nas cidades, né? Chamada de migração interna ou de êxodo rural, certo? Aqui bem definido, né? Êxodo rural. Pois pronto, gente. Então é isso, gente. Espero que tenha sido claro, né? Na explicação aqui e que você tenha obtido o conhecimento necessário com esse assunto, tá ok? Então, só revisando, Brasil, migrações internas e emigrações, entendemos aí o que seria, né? Migrações é movimento de pessoas que se desloca de um lugar para outro. E migração interna é quando se refere à movimentação ou migração de pessoas dentro de um próprio território, dentro de um próprio país, certo? E êxodo rural é quando quando o migrante sai do campo para a cidade, né? A pessoa se desloca do campo para a cidade, é chamado então de êxodo rural. Tá ok? Então é isso, gente. Boa sorte aí na sua compreensão e até a próxima. Um abraço.